Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nessa semana o pacote anticrime. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços importantes. E a principal controvérsia foi a manutenção da figura do juiz de garantias. Sobre esse assunto, está conosco, gentilmente nos atendendo, o presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor Fernando Mendes. Doutor, como vai? Bom dia. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Oi, bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo bem. Bom, nós falávamos ontem, inclusive, assim que saiu essa sanção, que a AJUF há muito tempo vem pleiteando e vem destacando a necessidade de não se aprovar, ou de que não fosse aprovada a questão do juiz de garantias. Na prática, na avaliação do senhor com essa sanção, o que isso representa? A Justiça tem condições de se adaptar a essa mudança? Como é que na prática isso vai funcionar na avaliação do senhor? Tiago, essa hoje é a grande preocupação, né? A AJUF vinha defendendo a desnecessidade da criação desse instituto por razões técnicas e também por motivos estruturais, né? Nós sabemos aí que 40% das comarcas no Brasil tem apenas um juiz e a figura do juiz de garantias vai criar uma dificuldade adicional, porque um juiz precisa atuar na fase de investigação e o outro que vai ter que sentenciar o processo. Agora, uma vez que foi aprovado e sancionado pelo presidente, a preocupação nossa agora é como que isso vai ser regulamentado. Esse é um grande problema porque a lei deu prazo de 30 dias aí de vacácio, né, para a lei entrar em vigor, e é um período muito curto para uma alteração muito grande no modelo do nosso sistema de justiça penal. E essa é a questão que nós temos chamando a atenção. Porque se o juiz de garantias é importante, então ele tem que ser regulamentado de maneira uniforme para que se aplique em todos os processos do Brasil. E nesse prazo curto de 30 dias, nós teremos algumas dificuldades. As realidades da justiça federal e justiça estadual são muito diferentes, né? Então, só que o processo é nacional, ele tem que ser aplicado em todas as ações. Então, esse é o ponto. Nós entendíamos que era desnecessário a criação do Instituto, porque o sistema penal brasileiro já conferia uma série de garantias aos investigados, que podem utilizar do habeas corpus desde a fase inicial, mas agora, uma vez aprovado e sancionado, precisamos ver como que isso vai se aplicar na prática, e nós estamos chamando a atenção para essas preocupações. Doutor Fernando, pergunta agora de Josias de Souza, direto de Brasília. Josias. Doutor Fernando, uma das observações feitas pelo ministro Sérgio Moro é que não ficou claro se essa nova figura do juiz de garantias será aplicada também aos casos que estão pendentes de julgamento. O que eu lhe pergunto é se, na sua opinião, isso está claro. Vale também para os casos que estão em curso, ainda pendentes de julgamento, como, por exemplo, o caso que envolve o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que corre no Rio de Janeiro? Bom dia, Josias. Pois é, essa é mais uma preocupação que nós temos. A lei não foi clara nesse sentido, mas do ponto de vista da técnica legislativa e interpretação de norma processual, ela se aplica de maneira imediata a todos os casos em andamento. Então, esse é um grande problema que nós vamos ter que debater. Todos os processos hoje que estão em curso, nos quais o juiz já tenha participado da fase de investigação, ele não vai poder mais sentenciar. Então, vai precisar criar um modelo de distribuição desse processo, definir quem vai ser o juiz competente, e a lei não trouxe essa exceção, e se a lei não excepcionou a situação dos processos em curso, no meu entendimento, ele se aplica imediatamente e os juízes que atuaram na fase de investigação estarão impedidos, né? E isso se aplica não só aos juízes de primeiro grau, mas também aos processos de competência originária. Então, se criou um problema aí do ponto de vista de aplicação da norma para os processos em curso, que a lei poderia ter excepcionado. Essa é uma crítica também que a gente faz, no sentido que o juiz de garantias poderia ter sido debatido no âmbito da reforma do Código de Processo Penal. Existe um projeto, melhor dizendo, que está sendo debatido no Congresso Nacional, com uma alteração profunda no Código do Processo Penal. E ali, na minha visão, seria o espaço adequado para se instituir a figura do juiz de garantias. E não num pacote que tinha exatamente uma outra finalidade, de conferir maior celeridade ao processo penal. Mais uma incoerência que eu vou aqui chamar a atenção. A lei, da maneira que ela foi aprovada,
ela prevê que o juiz de garantias é que vai receber a denúncia. Mas isso é totalmente ilógico do ponto de vista do Instituto. Se o juiz de garantias, se a ideia do juiz de garantias é exatamente aquele que atua na fase de investigação e depois não vai poder fazer a valoração da prova para fins de sentença, como é que o juiz que fez toda a fase de investigação, ele vai ter que valorar a prova para poder receber a denúncia? Quer dizer, é uma incoerência na própria lógica do Instituto. Por que que isso se deu? Na nossa visão, porque isso foi debatido de maneira muito precipitada no espaço que não era adequado. Quer instituir o juiz de garantia, quer reformar o modelo do processo penal, nós estamos debatendo no Congresso uma alteração do Código de Processo Penal. Lá era o espaço, lá era o momento adequado para se instituir isso e prevendo todos esses problemas que agora advirão, uma vez que a lei não trouxe resposta para algumas perguntas como essa que você fez. Vai gerar um grande debate. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino para o doutor Fernando da AJUF. Constantino. Bom dia, doutor Fernando. O Marcelo Freixo, deputado do PSOL, que não é exatamente um partido tido aí como duro com criminosos e corruptos, e é o autor da emenda em questão, ele tuitou uma mensagem, ele publicou uma mensagem comemorando especificamente essa questão do juiz de garantias e dizendo que aumentaria a proteção aos indivíduos e evitaria abusos como aqueles cometidos supostamente pelo ex-juiz Sérgio Moro. A pergunta que eu lhe faço é essa: por que essa turma ligada à extrema-esquerda, que historicamente não é dura com criminosos, está comemorando isso? Isso para o cidadão comum, isso gera mais risco de impunidade? Explica para o ouvinte, por favor. Bom dia, Rodrigo. Olha, esse tema, eu acho que a gente tem que debater de maneira técnica aí, a respeito à opinião do deputado, essa leitura que pode ser feita do ponto de vista ideológico do Instituto. Mas eu acho que o Instituto, tecnicamente, ele tem defensores no âmbito da própria Justiça Federal. Hoje nós temos magistrados que veem o Instituto do Juiz de Garantia como um instituto importante na medida que ele pode ampliar, sim, o espaço de defesa, de garantia dos direitos constitucionais. Então, agora, o que nós estamos criticando, e esse é o ponto, da maneira que foi aprovado e no contexto que foi aprovado, ele vai trazer mais dificuldades e vai criar um problema sério em relação a milhares de processos em curso e vai se estabelecer uma grande discussão em relação a nulidades. Então, do ponto de vista técnico, o que a JUF se manifestou desde o começo era da desnecessidade da criação desse instituto, porque nós temos um modelo de processo penal que já é, por si só, muito garantista, né? Veja, desde a fase inicial, qualquer acusado pode levar um debate diretamente até o Supremo Tribunal Federal. Então, quando você pega modelos de outros países em que há a figura do juiz de garantia e se faz uma comparação com o modelo brasileiro, às vezes se esquece de fazer esse contraponto. Nenhum sistema penal tem um caminho de acesso, como nós temos do habeas corpus, que qualquer investigação pode chegar a ser debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Né? Nenhuma corte constitucional de qualquer lugar do mundo debate em sede de habeas corpus uma investigação que está iniciando num processo como ocorre no Brasil. Então, por isso que nós entendemos desnecessária a criação dessa figura e mais, nesse contexto que foi criado. Mais uma vez, repito, quer reformar o Código de Processo Penal, quer atualizá-lo de acordo com mudanças, né? Nós tivemos aí nos últimos anos grandes alterações em relação à colaboração premiada. São institutos que trouxeram uma maior efetividade ao processo penal brasileiro, não há dúvida disso, mas que, claro, também depende hoje de um debate maior, de regulamentação. E o Código de Processo Penal seria o espaço adequado. Não se pegar um determinado projeto como era esse, que visava uma finalidade, e se coloca ou se leva para debate o juízo de garantias, que ele vai contra a própria ideia de efetividade nesse momento, porque ele cria, isso é sem dúvida nenhuma, mais uma instância como que julgadora, porque aqueles atos que forem praticados pelo juiz de garantias, eles poderão ser revistos pelo juiz que vier a julgar o caso. Quer dizer, não é propriamente um recurso, mas certamente é mais uma instância de revisão. Né? Nós já temos 4 instâncias julgadoras e passamos a ter uma 5ª, né? Não revisora, mas que vai poder sim reavaliar o processo, causar alguma demora. E mais, volto a insistir, a nossa preocupação é uma mudança muito grande para a realidade do processo penal brasileiro,
e que se dá aí um vacatio legis, né, um prazo para a lei entrar em vigor de 30 dias, quer dizer, em pleno janeiro, quando há o recesso aí do judiciário, dos tribunais superiores, a lei já vai estar valendo e ela vai ter que ser aplicada, e esse é o ponto que eu tenho chamado a atenção. Ela tem que ser aplicada de maneira igual e uniforme em todo o território brasileiro, porque quando você fala em juiz de garantias, aparentemente a preocupação que tem é com os processos que ocorreram na Lava Jato, né, os grandes casos aí de colarinho branco. Mas nós temos milhares de processos no interior do país, várias que tem, às vezes, um juiz ou comarca que não tem nem juiz, e aí como é que vão ficar esses processos nessas localidades? Porque a lei é nacional, ela se aplica para todos os processos. Oi, doutor, bom dia. Uma última pergunta para encerrar. Mudando de assunto, a lei de abuso de autoridade entra em vigor agora, dia 31. Qual a crítica da AJUF em relação a esse texto? Oi, Carolina, bom dia. Nós ingressamos com uma ADI no Supremo Tribunal Federal, e a relatoria está com o ministro Celso de Mello, e a AJUF está discutindo a constitucionalidade de 5 artigos da Lei de Abuso de Autoridade. Então, esse é o primeiro ponto que é importante esclarecer. A AJUF não é contrária à Lei de Abuso de Autoridade, tanto é que ela tem 43 artigos, nós estamos discutindo 5 deles. E 5 artigos que, na nossa visão, podem afetar sim uma interferência na atuação jurisdicional, na medida que vai criar um controle criminal da atividade jurisdicional. O juiz hoje que decide, ele já está submetido a 2 tipos de controle. O administrativo, que se o juiz cometer alguma irregularidade, ele pode ser punido do ponto de vista administrativo, e o controle judicial, que as decisões dele serão revistas e podem ser revistas pelos tribunais. Ao se tipificar a essência da decisão jurisdicional, se criou uma espécie de controle criminal, quer dizer, o juiz pode responder do ponto de vista criminal. E essa linha de defesa que a AJUF está fazendo contra esses artigos pontuais, inclusive, ela está baseada num parecer que o ministro Aires Brito fez para a Associação de Juízes Federais. O ministro Aires Brito, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, vê com essa mesma preocupação. Não se pode criar um novo sistema de controle da atividade jurisdicional pela via da criminalização da atividade jurisdicional. Essa é a nossa crítica. Temos uma ADI no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, na expectativa que ele possa ainda decidir na volta do recesso, né, porque a lei entra em vigor agora em janeiro, e vamos discutir isso do ponto de vista técnico, mas deixando isso muito claro, nós não estamos contrários à lei. A lei contém pontos importantes. Ela foi atualizada, mas em alguns aspectos, na nossa visão, ela padece do vício da inconstitucionalidade exatamente porque ela vai interferir no mérito da atividade judicial. E o que, na verdade, que nós defendemos, essa é a nossa linha de atuação, nós precisamos de um poder judiciário independente, porque hoje nós podemos estar desagradando alguns, mas, na verdade, essas pessoas que estão, de alguma maneira, sendo hoje contrárias, são aquelas que vão amanhã se valer do poder judiciário independente também para fazer seus direitos serem respeitados. Doutor Fernando Mendes, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan, e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Tiago. Até a próxima.